De Virgem, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a Gabriele, taróloga, e vou realizar a consulta hoje para o signo de Virgem, para a egrégora, para o coletivo de Virgem, ok? Só repassando aqui algumas instruções, como de costume. Virgem, todas as leituras elas são atemporais e intuitivas, tá bom? Lembrando que não precisa se apegar ao seu signo principal. Essa leitura é válida para quaisquer aspectos que você possui do signo de Virgem forte no seu mapa, seja como Júpiter, ascendente, como Lua, como Vênus, não importa. Se o título te chamar a atenção e se estiver encaixado no seu momento de vida, então essa leitura também é válida para você, ok? Se não fizer sentido, então provavelmente são fatos e circunstâncias que ainda vão proceder na sua vida, ou então é porque a mensagem realmente não é para você. Por isso é importante assistir aos outros vídeos também, ok, Virgem? As leituras elas são atemporais, então não está fechado no espaço-tempo. Todas as consultas elas são também muito intuitivas, ok? Nós não nos apegamos ao significado das cartas, e sim sobre o que sentimos, né? É realmente uma canalização para trazer para você as mensagens importantes para o seu momento, tá? Então não se apegue ao futuro. O que não fizer sentido, solte, porque pode fazer sentido para outras pessoas. E é isso, Virgem. Espero que você goste. Não esquece de dar o seu feedback. Me conta que você, se a leitura ressoou com você, com o seu momento. A opinião é muito importante para mim para evoluir mais aí os conteúdos, como também o canal. Tá bom, Virgem? Então, só embaralhando aqui essas cartinhas, vamos começar com o oráculo dos animais e em seguida com o tarô tradicional, pra gente entender qual que é o seu momento, tá, Virgem? O que é que o signo de Virgem precisa saber? O que é que você precisa ouvir? Só embaralhando aqui mais um pouco, Virgem. Ok, então vamos lá. Primeira carta, a carta do camelo. Temos a carta da gaivota. Temos a carta do leopardo. Olha só, Virgem, logo de início, o que me traz aqui é sobre situações da sua vida onde tem sim uma certa dificuldade a mais. Não é só uma sensação que você tem, entende? De repente que você está tentando estruturar algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto, dar andamento nas suas questões materiais, né? Você já tem ideias e coisas que você sabe que pode fazer crescer, pode fazer evoluir, e você tem toda uma dedicação em relação a algo, mas você sente que tem uma dificuldade a mais do que já é de ser, sabe? E realmente, Virgem, isso não é algo da sua cabeça, ou não é algo que é só uma sensação sua, não é uma ilusão, realmente é verídico, tá? Tem mesmo um certo cansaço, uma certa dificuldade, uma certa luta em relação a algo que você está projetando no momento, entende? O mais interessante aqui, Virgem, é que por mais que tudo isso possa abalar, possa tentar desequilibrar você em alguns pontos, ainda assim, emocionalmente, eu vejo você levando tudo para um lado mais equilibrado, entende? E isso é muito importante para esse momento aqui, porque de fato há uma conquista, há um alcance de algo, mesmo que isso ainda não vá te dar os frutos e o resultado que você realmente esteja esperando. Mas ainda assim, o ponto principal, né, que você deve se atentar aqui é realmente em manter o equilíbrio aqui, principalmente emocional, que é o que você já está fazendo. Porque de repente você está se cobrando muito aqui
em relação a algumas coisas e com medo de dar errado, com medo de não ser isso. E é muito natural, né? Porque você tem ali algumas montanhas de dificuldades para você ter que lidar. Não é nem que você tem que ultrapassar e que você tem que atropelar e que você tem que fingir que não existe. Realmente são dificuldades que elas estão ali e que elas não vão ser retiradas. De fato, são coisas que é você que tem que lidar e filtrar. E eu vejo você fazendo isso aqui perfeitamente bem, com uma natureza muito bonita, né? Porque aqui a gente tem também o arquétipo do leopardo, e o leopardo fala disso, né? Da gente alcançar os objetivos com muita ferocidade, com muito instinto, é, sabendo ali dos perigos e dos contratempos e e das dificuldades que podem surgir no meio desses caminhos, mas ainda assim eu vou com coragem, eu vou com fé, eu vou com determinação. Então é meio que isso aqui por enquanto, né? Então você está assim em busca de algo aqui que vai ser transformador para você. E isso já está dando certo só pelo fato de você estar conseguindo lidar com tudo isso, entende? Vamos ver o que mais, Virgem. A carta da Pantera. Exatamente. Aqui você lida não só com o obstáculo, o desafio, a dificuldade normal, né? Como eu disse, que já faz parte do processo aqui mesmo. Exige muito equilíbrio, exige muito aqui de você, Virgem, uma questão de você não se deixar levar mesmo pelo emocional. Embora talvez você tenha um lado muito sensível em relação às coisas, mas aqui realmente é um momento crucial da sua vida onde você vai ter que deixar um pouco algumas questões emocionais de lado, algumas questões que você já sabe que pode te dar um gatilho, algumas questões que você sabe que você tem uma certa dificuldade de lidar com um certo lado seu que envolve o emocional. Então, querendo ou não, Virgem, isso tudo também está servindo de exercício para você, de superação de coisas que você estava sentindo que estava difícil, que estava travado, mas com esse equilíbrio que você já está tendo no momento, lá na frente você vai ver o quão isso foi importante, o quão importante foi você ultrapassar certas barreiras aqui para que algo se concretizasse, para que algo fluísse, para que algo é, esteja mais perto dos seus objetivos também, entende? Então realmente é um momento muito importante. Além dessas questões externas, né, tem questões também, que a carta da Pantera me fala muito de questões também espirituais, questões de energia, né, que você sente, que você sabe que tem coisas ali a mais e por trás, mas que você também sabe que não pode se impor, não pode falar, e acaba que você tem que guardar certas coisas, mesmo que você compartilhe com outras pessoas, elas não vão ter o mesmo nível de clareza que você. Então, realmente é um momento delicado que, se fosse levar tudo isso para o lado emocional, você realmente não teria substância nessa situação, nesse momento todo. Então, a sua personalidade, a sua postura aqui, ela realmente está fazendo toda a diferença, mesmo que, de fato, algo seja muito difícil, muito complicado, tenha vários contratempos, tem várias coisas externas, tem várias coisas ocultas, tem coisas que mexem com o meu emocional, e ainda assim você está seguindo tudo com muita leveza, e isso é muito bom para você. Vamos ver o que mais, Virgem. A carta do cisne, exatamente. Exatamente. Você pode sim, Virgem, aqui deixar sentir alguns abalos, absorver também o que tiver de absorver e tudo mais. Se permitir ficar sensível, porque sim, ninguém é de ferro, mesmo que a gente sabe que às vezes tem que abandonar certos sentimentos para que outras coisas possam florescer e para que eu tenha um foco diferente na minha vida. Mas ninguém é de ferro, né? O crucial aqui, Virgem, é você. Ok, você pode sim absorver essas dificuldades, essas coisas, mas saiba transformar cada coisa também. Saiba que, por mais difícil que alguma coisa possa vir, mesmo e te complicar mais ainda em relação às coisas que você quer manifestar, sempre vai ter algo dentro da própria situação negativa que vai fazer você
olhar a vida para um lado diferente, vai fazer olhar para si mesmo de uma forma diferente. Você consegue superar e explorar outros lados seu que você também não conhecia. Então, é um momento realmente de muita coragem e de muita sagacidade e de muita sabedoria. Saiba que você pode sim sentir todo esse momento, não precisa ficar só no racional, só na frieza e só pensando que você tem que fazer e tem que dar conta. Não foque muito no tem, mas em como também eu posso aproveitar tudo isso, mesmo com as situações também que vêm de forma adversa para mim. Entende? Vamos ver o que mais. Para fechar essa parte, a carta da raposa. Exatamente, a raposa confirmando e complementando tudo isso aqui, todos esses fatos que a gente está conversando. Né? Tem sim um objetivo aqui muito bonito, isso não dá muito para explicar porque aqui você está fazendo algo que é muito por você e para você. Talvez de imediato para outras pessoas, mesmo que elas saibam de fora, não tem muita relevância assim. Mas para você tem um significado muito maior, então é por isso que isso acaba pesando mais algumas outras dificuldades e barreiras que você tem que ultrapassar. Porque para os outros, para o ao redor, para o externo, isso, ok, isso é bom, né? Você tá fazendo algo, tá se movimentando, não tá parado, mas talvez para os outros meio que não é suficiente. E é normal esse tipo de perspectiva, né, que a gente vive em determinadas situações no nosso dia a dia. Né? E aqui tem algo específico, né? E o que quer mostrar e direcionar aqui para você, Virgem, é que você é muito mais esperto do que imagina ser, mesmo que algumas coisas às vezes possam te abalar, mas você também sabe se levantar, você sabe se posicionar. E esse momento que você está passando é meio que isso que vai precisar, né, da sua postura, porque isso também diz muito respeito à sua própria identidade, à sua própria imagem, é, e a ter muita esperteza, muita agilidade mesmo, porque você está sim se movendo para situações bem desafiadoras, né? Mas é justamente através dos desafios que a gente consegue descobrir coisas que a gente não sabia, né? Que a gente não tinha noção. Então tem uma questão aqui por trás de tudo isso que além de te dar o retorno, além de te dar o merecimento, tem essa questão da superação, que é o mais crucial aqui, que você vai ganhar disso tudo. Não só uma questão de materialidade, não só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de recursos, né? Desde a partir do momento que você entra num objetivo e que você tem coragem e que você aceita qualquer tipo de desafio e obstáculo que vem junto a isso, você já está ganhando, né? Entenda isso. A partir do momento que você supera algo, que você tem coragem de dar passos que você acha que não vai conseguir, a partir do momento que você consegue ter uma ousadia em fazer coisas diferentes e ultrapassar limites que você também não sabia, você já é, né, merecedor, você já é um ganhador. Então saiba disso antes de mais nada, né? E realmente é uma questão aqui, como eu já comentei, explicando novamente, que você não ganha só a questão do objetivo e da conquista e do mérito, né, que já vem como uma causa natural, mas uma questão interna de você. Você realmente se superando aqui em várias questões e transformando questões negativas e desafiadoras em uma mais uma motivação para você continuar ainda mais adentrando os desafios. Porque, né, sendo bem clara e realista aqui, inicialmente você ainda vai se deparar com muitos desafios, digamos assim, para resumir. Você começou algo que já causou, né, um rebuliço, já causou ali em você aquela sensação de que vai ser complicado, de que vai ser difícil. E você intuitivamente, né, com a sua própria esperteza e com a sua própria sabedoria, você já anotou ali de cara, você já virou a chave necessária em relação a não ficar alimentando esses medos, entende? E não ficar alimentando essas inseguranças, porque senão elas aumentam, porque senão elas puxam outras coisas a mais, entende?
Então, é um momento de controlar muito essa questão do racional, do que é meu, do que é do outro, do que eu posso estar absorvendo, do que eu não posso. Isso vai ter um significado muito mais profundo e maior ainda na sua vida, né? Continuando os capítulos aqui desse movimento que você está fazendo atualmente, tá? Eu até percebo e vejo aqui que você vai entrar aqui num ritmo de sensibilidade, de estar com, né, os nervos à flor da pele, como eu gosto de dizer sempre. Mas aqui realmente é para um lado positivo. Isso aqui, querendo ou não, o mais complicado e desafiador, você consegue manejar aqui as coisas de um jeito aonde você vai sim ficar muito sensível em relação às coisas que te incomodam e às coisas que te atrapalham, mas você consegue trabalhar também essa sensibilidade ao seu favor. Você consegue perceber que faz parte mesmo do processo e aquilo deixa de ser um grande desafio. É um desafio, mas não maior do que eu, entende? É mais ou menos isso, Virgínia. Vamos abrir agora com o tarot tradicional para a gente entender melhor aqui essas informações, mas está bem direto, bem claro. Tá bem específico também essa tiragem aqui, Virgínia. Vamos ver aqui o que é mais. Só embaralhar aqui um pouquinho. Embaralhando mais um pouco, Virgem. Ok. O que mais que Virgem precisa ouvir nesse momento? Quais são as mensagens, por favor? Dois de copas. Já começamos muito bem. Dois de copas. Como eu disse, né, Virgem? Você vai sim mudar um pouco de estratégia, de ritmo. Eu diria que é algo que já está acontecendo, né? Mas tudo realmente é ao seu favor, porque aqui você vai chegar em um certo nível, né? Como eu já expliquei anteriormente, mas batendo na tecla de novo, porque aqui não tem, né? O dois de copas ele gira em torno dessa questão mais emocional que você está passando no momento. Mas aqui é você meio que descobrindo um certo jeito, uma certa forma de fazer as coisas, sabendo que determinados desafios eles atrapalham, eles desequilibram o seu emocional, mas existem formas de reverter isso e você consegue através da sua própria sagacidade, da sua própria sabedoria, da sua própria espiritualidade também. Eu gosto muito do arquétipo da pantera porque é um arquétipo muito místico, né? É um arquétipo, é um tema que muito voltado para essa questão do sobrenatural, da espiritualidade, do misticismo. Então tem coisas aqui, Virgem, que você consegue trabalhar de uma forma interna e quando você se dedica a isso, você consegue adentrar outros níveis de conhecimentos aqui que outras pessoas precisariam de outros tipos de estudos, de outros tipos de formação para conseguir ter as mesmas ideias que você, entende? Então, isso é muito interessante, porque aqui é você se conectando cada vez mais com o seu emocional, com a sua sensibilidade e vendo que isso realmente pode ser usado ao seu favor. Que você pode ter esse balanço entre sentir demais, sentir menos, ou sentir o que eu não preciso sentir e fazer o que eu tenho que fazer também. Então é você virando realmente o jogo, virando a chave aqui de algo que estava sendo um desafio, que estava sendo um obstáculo, que estava te travando. E não só melhora essa questão emocional, porque ela vai estar mais em alta nos próximos dias, né? Ou algo que já está procedendo, a leitura é atemporal, não se esqueça. Aqui no fundo a gente ficou com um sete de copas também, que já exemplifica e já resume tudo isso que eu comentei, né? Então as suas emoções estarão mais em alta,
mas não é naquela questão dramática, não é naquela questão negativa, não é que eu tô triste ou deprimido. Eu tô mais aflorado e, querendo ou não, isso me traz mais aspiração, isso me traz mais inspiração, isso me conecta com os meus instintos, isso me conecta com minha alma, isso conecta com os meus propósitos. E é algo muito bonito, Virgem. É realmente um momento para você aproveitar. Por mais desafiador que algo seja, aproveite os aprendizados que isso está trazendo para você também, de uma forma pessoal, de uma forma interna e principalmente de uma forma emocional. Porque apesar de todos os pesares aqui, eu vejo o seu emocional assim, de uma forma bela, de uma forma bonita, de uma forma, né? É difícil até mesmo de explicar. Eu vejo a sua sensibilidade aqui sendo trabalhada de uma forma muito eficiente, de uma forma muito sábia, muito consciente também, entende? E isso te levando a fazer boas escolhas na vida. Vamos ver o que mais, Virgem. Temos a carta da papisa. Temos a carta que veio junto, o 9 de copas. Exatamente, exatamente. Perceba a quantidade de copas, né, que veio aqui na sua mesa. E a copas, né, para quem tá por dentro aí dessas questões de esoterismo e tudo mais, autoconhecimento, sabe que as copas, elas estão relacionadas às nossas emoções, né? Então, aqui você tá seguindo a sua intuição, Virgem, e é uma intuição que ela parte muito das suas emoções, e é por isso que às vezes você pode ter aquelas reflexões profundas, aqueles pensamentos de que, nossa, será que eu estou fazendo as escolhas agradáveis? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que é isso mesmo que eu procuro e que eu preciso nesse momento? Eu sinto que você tá nesses questionamentos, mas que são questionamentos muito assim. Não é nem que você tá inseguro, eu não vejo isso aqui, né? Você não tá inseguro, pelo contrário, você tá com muita força de vontade aqui para poder movimentar, para poder ir atrás das coisas, para poder entender também, principalmente as coisas. Você tá muito disposto aqui realmente a ir em busca dos seus ideais, das suas realizações. E isso é muito bonito. E eu vejo você questionando coisas aqui que nem precisa, entende? E isso não é um puxão de orelha. A questão aqui é que você tá com as emoções muito, né, nítidas, muito em alta. E mesmo que você questione e repense e reflita em muita coisa, no final você sabe que você tá sim no caminho certo, que você está sim seguindo a sua intuição, de que você está fazendo sim o que é melhor para você e que você meio que já tem um nível de maturidade aqui, que você já tem um entendimento também das escolhas que você já fez, está fazendo e ainda vai fazer, entende? Vamos ver o que mais. A carta do Cavaleiro de Ouros, então tem algum tipo de oportunidade, algum tipo de proposta, né, que já está a caminho, que já está em andamento, mas você ainda recebe algo que favorece mais ainda esse projeto, independente do que seja isso que você esteja avançando e progredindo e querendo manifestar aqui, tá? É realmente algum tipo de objetivo, algo, algum tipo de oportunidade, algum tipo de objetivo, algum tipo de projeto que tem muito a ver com você e que faz muito sentido para você e que, né, essa dedicação e esse avanço e essa coragem que você está tendo para enfrentar aqui algumas coisas, como eu já comentei anteriormente, não vai te dar só essa questão do poder, né, de superar os seus desafios, mas também te traz algumas outras recompensas. Então tem algo aí para você receber em relação a dinheiro, em relação a oportunidade, que vai ajudar a impulsionar isso que você está movimentando no momento, tá? Independente, né? O que você precisa saber é que é algo bom. Aqui no fundo temos a carta da estrela, que já confirma isso também, né? Então tem alguma novidade aí nisso que você já está fazendo que vai melhorar mais ainda as circunstâncias.
5 de espadas. O que mais, por favor, sobre esse 5 de espadas? Veio 4 de paus. Junto com o cavaleiro de paus. Esse 5 de espadas, Virgem, me fala muito das questões dos bloqueios, né? Foi o que eu comentei com o oráculo dos animais. Tem muita coisa aqui acontecendo a nível de preocupação mental mesmo, das coisas que eu sei que eu tenho que resolver, das responsabilidades que eu sei que eu tenho dentro disso que eu estou fazendo. Então, esse 5 de espadas me remete muito às suas próprias preocupações que você mesmo também se pesa, sabe? Tem sim as questões externas, tem sim situações adversas onde envolve outras pessoas que podem vir sim a ser contra algumas coisas que você está fazendo, tá? Mas é como se você tivesse em um nível aqui e tivesse virando o jogo aqui de um jeito onde isso não vai te incomodar mais. Aquilo tá ali, vai ficar ali, é o tipo de situação que às vezes realmente não tem como mudar, né? Foi o que eu comentei também com o oráculo dos animais. É o tipo de desafio, é o tipo de problema que ele tá ali, ele realmente não vai sumir, então você que já tá dando o seu jeito em relação a contornar isso, tá? E não só do seu jeito, a espiritualidade, os recursos que você vai ter, né? Você vai ter apoio também, né? Não ache que você está sozinho. O 4 de paus me fala dessa questão da sorte, da vida, né? Do próprio espiritual também agindo ao nosso favor. Então é uma questão mesmo de você manter a sua fé e confiar, né, nessa sua dedicação. O Cavaleiro de Paus também, Virgem, me confirma isso que eu acabei de falar, né? Essa questão de que você, além de estar recebendo. Aqui a gente tem 2 cavaleiros, mas eu não sinto que é a mesma energia e é a mesma informação. Aqui são 2 complementos, né? São 2 mensagens. Uma é que você vai ter algo a nível material, a nível dinheiro, a nível recursos, que vai impulsionar, né? Isso que você já está se dedicando. Então, querendo ou não, esse impulso abafa mais, anula mais os outros problemas externos que você estava passando, até problemas em relação, problemas direto, né, com alguém, com pessoas ou com um grupo que poderia estar interferindo aqui, né, os seus trabalhos, os seus projetos. Então, isso meio que se resolve também. E em paralelo a isso, é como se tivesse também uma ajuda, não no sentido financeiro, material de recursos, mas como se fosse um certo apoio, sabe? É, como se fosse uma outra pessoa aqui eu sinto meio que as duas, nos 2 pontos, né? Tanto uma ajuda espiritual, né? Da sua própria espiritualidade, da sua própria crença, da sua própria fé, mas eu também sinto uma pessoa mesmo, alguém, né? Independente se é homem ou se é mulher, é alguém que vem também de uma forma muito impulsiva, mas para aumentar esse fogo mesmo que você tá, né, que você acendeu aí e que está fazendo de tudo para que ninguém apague, né? Então chega também algumas outras melhorias, né? Perceba isso. E vai ter sim alguma coisa assim que chega. Uma vai vir meio que de uma forma gradativa, de uma forma lenta, de acordo com as suas próprias progressões aqui, né? Nisso que você está fazendo. E também tem algo que já chega de uma forma muito rápida, de uma forma muito intensa, mas não é nada a nível ruim. É justamente para tirar e remover alguns outros conflitos que você estava passando aqui, que estava pesando mais, você colocar isso tudo aqui para frente, entende? Independente de quem seja, de como isso se apresenta, né? E de que jeito isso vai aparecer na sua vida, saiba que vai vir para realmente agregar, saiba que vai vir para adicionar, saiba que vai vir para causar em você realmente mais esse fogo mesmo, que é o que você está precisando nesse momento,
para não ir na ideia dos outros, para não desistir, para não perder o foco, para manter o equilíbrio, para continuar seguindo a sua intuição, entende? Isso que vem, né, todas essas novidades que vêm é justamente para você continuar mantendo, né, esse seu estado aqui de fé e de resiliência em relação às coisas, tá? 9 de pausa aqui no fundo. Exatamente. Vamos ver o que mais pra gente finalizar. E, por último, nós temos a carta do julgamento. Né? Então, não tem como explicar de outro jeito, não tem como falar outra coisa. O julgamento realmente é um momento de transição. Você pode ter certeza que tudo isso que foi difícil, que tudo isso que serviu como obstáculo, todas as superações que você teve que passar aqui, elas vão não só fazer sentido, mas você vai notar que tudo realmente foi útil, que tudo foi válido, que tudo foi necessário, que isso está fazendo parte de um grande movimento seu que no momento você não tem realmente noção da importância que isso está sendo não só para a sua vida pessoal, né, mas para quem está envolvido também na sua jornada de vida, né? Então, são partes ali de uma história, de um quebra-cabeça, de movimentos que você está fazendo, que somente lá na frentão, né, quando realmente tudo tiver muito mais estruturado, que você vai notar a importância que foi de você ter passado por certos desafios, né? Do quão essas provações elas foram importantes para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento, né? E aqui tem colheita, tem retorno disso tudo, né? A carta de julgamento não precisa nem de tarô para isso, veio só confirmando o óbvio, né? Que você vai ter o retorno dessas questões, tá bom? Não só ajuda, mas o retorno. E a carta do julgamento é um grande indicativo, né, de que tudo que você está construindo, tudo que você está fazendo, tudo que você está se dedicando, até mesmo o jeito que você faz as coisas, né, o jeito que você aprende a superar as coisas, tudo em seus mínimos detalhes está sendo notado, está sendo observado pela sua espiritualidade, né? E o 8 de ouros que ficou aqui no fundo, né? Mais uma vez. Uma questão aqui de você ver, né, o progresso que você teve em relação àquilo que você levou dias, né, muito tempo para poder batalhar, para poder construir e para poder chegar no resultado, né? Mas é isso, Virgem. Espero que você tenha gostado. Não esquece do seu feedback e gratidão. Beijo.